ainda pouco acostumados ao peso da camisola do Palmeiras. E os moleques da base, como o Luigi, têm que entender, como já fizeram várias vezes com o seu treinador, como já fizeram várias vezes com o Veiga, como já fizeram várias vezes com outros jogadores, vão ser amassados. E eu também já disse aqui muitas vezes que nós precisamos ter paciência. Se o Luigi joga, e outros jogadores como o Luigi, é porque nós acreditamos neles, é porque têm valor. Só que infelizmente, como eu disse ontem, às vezes temos pouca paciência. Mas felizmente, graças ao apoio do nosso público, porque de facto também nos empurraram, claro que ia ajudar muito mais nos momentos em que o Luigi falha, ou o Kelvin falha, ou outro jogador falha, nós incentivássemos o tempo todo, ia ser menos difícil, porque já chegava estes constrangimentos de todos e o treinador ter menos opções. Portanto, dentro destes constrangimentos, e com uma expulsão, podemos começar a falar agora nos casos, já estes constrangimentos todos que falei, porque em condições normais este jogo não devia ter existido. O cartão vermelho do Alá, vocês viram o vermelho que levou o Pedro Rocha na entrada no Vitão? Ontem, Pedro Rocha, viram, pronto. Ele acerta, não é um pisão, é na canela e está correto. É um vermelho. Hoje, qualquer que fosse amarelo ou vermelho, eu ia aceitar. Se vocês vinham o árbitro bem a correr para dar amarelo, bem a correr, isto há imagens são claras para dar amarelo, e tenho a certeza que alguém lhe apitou aqui no ouvido. É vermelho, é vermelho, é vermelho, é vermelho. E ele pega e vai ao lado contrário e dá vermelho. Certo? Essa é a primeira. Portanto, o árbitro não teve dúvida nenhuma. Alá sabia que seguramente que era um dos nossos melhores jogadores. Tu, fora. Estava 0-0. Portanto, essa é uma. A segunda. 6 minutos de compensação. Mas não foi o jogo contra o Boca Juniors. Lembras-te do jogo contra o Boca Juniors aqui em casa? Lembras-te como eu me lembro? Sabes quanto tempo de desconto deu com aquela pouca vergonha de ser o jogo, a segunda parte toda? Sabes quantos minutos deu de desconto? 5. 6 minutos? Porquê? 6 minutos de tempo extra? Porquê? Terceira. Falta do Murilo. Falta do Murilo. Se ele foi... Vocês viram o primeiro amarelo que o Luís levou? Agarrou a camisola. Amarelo. Vocês viram o lance que o Alá passa para o lado esquerdo pelo jogador, que ele o deita abaixo e não dá amarelo? E o lance seguiu. Porquê é que ele depois não dá amarelo também? Isso é outra. Portanto, ele seguiu. Se que há um empurrão no Murilo, há um empurrão no Murilo. Aliás, o VAR nem devia ter intervido se ele tivesse marcado falta. E o último, penalti. É penalti clarinho. Não sei se é dentro ou é fora, mas a falta é clarinha. Portanto, o árbitro fez, na minha opinião, acertou numas e errou outras. Como te disse, o Alá acho que foi demasiado penalizado. Acho que ele vinha para dar amarelo e deu vermelho. A segunda, 6 minutos de compensação. Não entendi, mas expulsou-nos o Alá. A terceira, a falta no Murilo é falta, é empurrão. Aliás, se vocês se lembram, aconteceu isto várias vezes durante o jogo. Se compararmos este árbitro com o último árbitro aqui em casa, valia tudo. Este árbitro foi mais qualquer coisa. Falta, empurrão nas costas, falta. Portanto, ele devia ter marcado essa falta. Agora o penalti no final. É preciso ter coragem para marcar esse penalti, é verdade. E ele marcou. Foi o que ele viu, ou que o VAR viu, chegou lá, penalti. E infelizmente, para o nosso adversário, e sorte, porque também precisamos ter um bocadinho de sorte, ao contrário do que não tivemos no Remo, não é? Porque fizemos um golo e devíamos estar com mais 2 pontos, e aí sim ficámos sem menos 2 pontos, porque as regras são claras e nós ficámos sem menos 2 pontos. Portanto, acho que o árbitro teve boas ações e outras menos boas, como qualquer interveniente numa partida de futebol. Boa noite, Abel. Anderson Corrêa do Verdazo. Falando um pouco sobre as circunstâncias do jogo, você acabou tendo um jogador a menos, né, com a expulsão do Alan. O Luigi acabou ficando talvez um pouco isolado lá na frente, até pelas circunstâncias de ter um jogador a menos.
E aí, com isso, se você consideram justas as críticas do Luigi quando ele saiu de campo, e se me permite só uma segunda pergunta, quem entrou no lugar dele foi o Paulinho, projetando já na volta da Copa do Mundo, talvez ele já recuperando as condições, como você enxerga o Paulinho entrando nesse time, se já enxerga nele uma vaga de titular? Isso eu acho justas. Eu acho que há tanta coisa na nossa sociedade, no Brasil, na Europa, em todo lado, que nós podíamos melhorar e ser exigentes, e não somos tão exigentes com coisas que nós vemos na nossa sociedade como somos com por exemplo, com este jogador, que já nos ajudou, ou estão esquecidos como é que nós ganhámos no Internacional, por exemplo, ou estão esquecidos como é que nós ganhámos, por exemplo, no Red Bull Bragantino. E é normal que estes jovens, porque o Palmeiras, sabem quantos jogadores jovens estavam a jogar hoje da base? Não, ponham, escrevam essas narrativas. Escrevam essas narrativas. Isso não são narrativas inventadas para agradar ao clube A, B e C, não são compradas, são factos. São factos. Não tinha 10, tinha 12. No total tinha 12 jogadores da base aqui. E alguns que treinaram connosco pela primeira vez esta semana. Não é? Portanto, eu entendo, e já vos disse aqui várias vezes, há uma coisa que eu tenho muito. Paciência. O que é que queres dizer com isso? Lopes. O que estão a fazer agora, o que vão fazer com o Luigi, com o Kelvin, mas vão fazer onde? Na internet. Por isso é que eu digo, não leiam. Agora estão de férias, aproveitem. Façam o que eu não vos deixo fazer durante o ano. Que é, durante o ano temos renúncias. É trabalhar amanhã, à tarde e à noite. Quando tem férias, livre. Só não quero ver fotografias em coisas que eu não... Porque é o Palmeiras que está em jogo. Livre. Portanto, o Luigi é igual ao Lopes. Mas o Lopes parece que só 2 a 3 é que tiveram paciência. Foi a presidente, foi o Barros e foi o treinador. Claro que depois é muito bonito quando acabou o jogo, na última vez, ver a torcida toda a bater-lhe palmas. Sabem quantas vezes o assobiaram? Pronto. E os jogadores têm que entender isso. Quando não jogarem bem, vão ser assobiados. E faz parte. E o Luigi tem que entender esse processo também. Portanto, por esse lado... Faz parte do processo, tem que aguentar as críticas, tem que aguentar a cobrança e continuar, porque outros aconteceram isso com outros e deram a volta por cima, e ele tem todas as condições para dar a volta por cima. O Paulinho, como tu disseste bem, e como o treinador do Palmeiras já disse mais do que uma vez, infelizmente, durante quase 1 ano e meio, o treinador do Palmeiras não pôde contar com esse jogador, quando as narrativas eram o Palmeiras foi a equipa que mais gastou em contratações. Essa era a narrativa que interessava vender. Palmeiras foi a equipa que mais contratou. Vocês sabem quanto é que custa um jogador a custo zero? Há muita gente que compra a custo zero. Sabem quanto é que custa um jogador a custo zero? Pois é. Isso é uma das coisas que vocês deviam investigar, essas narrativas dos jogadores que vêm a custo zero da Europa. Vêm a custo zero. Vocês acreditam mesmo nos jogadores a custo zero? E muito contente por vê-lo de volta, muito contente por vê-lo a decidir um jogo como já decidiu. Falar do valor dele é inquestionável. É verdade que ele, jogando 5 minutos, 10, 15 ou 20, toda a gente vê que ele vê coisas diferentes dos outros, por isso é que custou o que custou, mas infelizmente nós não conseguimos usar ainda o tempo que pretendemos. Temos tido um cuidado tremendo com este jogador, inclusive o treinador, porque se tu me perguntas... podias ter arriscado hoje os 90 minutos? Eu podia, mas e o jogador? Preciso falar com o jogador para perceber até onde é que ele está disposto, e portanto fico muito feliz por ele, porque ele merece, porque sofre muito, porque quer estar presente e muitas vezes não pode, e acredito que nesta segunda parte nos possa ajudar ainda mais, porque vamos ter aqui algo que para mim é novo aqui no Brasil. Este ano vai quebrar a meio do ano e para o ano vai quebrar outra vez, mas por exemplo na Alemanha, em função do tempo, normalmente a meio do ano há uma paragem, é algo novo. Vamos fazer aqui quase que uma nova pré-época, 21 dias de descanso ou 22, e depois uma nova pré-época, ou seja, até voltarmos a competir desde hoje até ao dia 28? 25. Começámos a voltar 28, 25, não é? Próximo. Não, mas a competir no mês de julho, no dia 25. Uma média mais ou menos 50 dias, mais 40 e tal, 50 dias sem jogos. Portanto, temos aqui uma boa parte para recuperar energias e outra para carregar baterias. Há equipas que vão fazer digressões fora
e vão perder dias em viagens e está tudo certo, e o Palmeiras decidiu ficar aqui por casa, porque a verdade é que muitos dos jogadores desses que estava a falar com o teu colega estão nas seleções e só vamos ter a equipa toda junta talvez 15 dias, 10 dias antes de começar oficialmente a segunda parte. Portanto, Paulinho, acredito que nesta segunda parte da época possa estar em melhores condições para nos ajudar. Abel, primeiro, ainda sobre o Paulinho, vocês falou desse cuidado todo que vocês tiveram desde que ele começou a jogar, né? E acho que muito importante, vocês sempre falaram que era a resposta que o Paulinho daria depois dos jogos. E eu queria saber se essa resposta tem sido positiva, porque ele pelo menos não teve uma lesão muscular, que é uma preocupação quando o jogador fica muito tempo fora, né? Ele tem conseguido jogar ainda daqui a pouco, mas tem conseguido jogar. Eu queria saber como é que tem sido essa resposta do Paulinho, tem sido melhor do que vocês esperavam, está dentro do que vocês esperavam? E uma segunda pergunta é, esse momento de parada grande vai reabrir a janela, muitos clubes vão fazer investimentos, muitos clubes mexem mais, vê necessidade de muitos reforços. Como é que você imagina o Palmeiras do segundo semestre? Imagino o Palmeiras com todos os meus jogadores recuperados e que ninguém saia. É só isso que eu imagino. É só isso. Às vezes o melhor reforço é não vender ninguém. É ficar toda a gente juntinha, como estamos aqui, e recuperar os jogadores que temos lesionados, que vocês sabem. Fizemos este ajuste de um zagueiro que achávamos que devíamos fazer em função daquilo que foi a nossa planificação. Nem sempre os jogadores, como eu vos digo, chegam quando nós queremos. E é um jogador que também chega, conhece o futebol brasileiro. Eu já vos disse mais do que uma vez, gosto do Brasil, gosto do futebol brasileiro, gosto do jogador brasileiro, mas às vezes é muito difícil negociar. Eu gosto de contratar jogadores do futebol brasileiro, porque já conhecem a liga, já conhecem os gramados, já conhecem a quantidade de viagens que temos que fazer, já conhecem a exigência do Palmeiras, já conhecem a cultura de Palmeiras, mas muitas vezes não é possível contratar jogadores, e quando são extremamente caros. Isso depois tem a ver não só com o valor, vocês podem achar que é caro ou barato, mas o mercado assim o dita. Portanto, resumidamente, o que eu espero é que a equipa se mantenha junta, recuperar os jogadores que estão lesionados. A resposta do Paulinho tem sido muito boa. Ainda ontem ele fez um exame complementar e parece que está tudo muito bem, e espero que assim continue. Abel, boa noite. Rafael Oliva, Itatiaia Esporte. Você falou que não espera espera contar com todo o seu elenco atual, né, para o próximo semestre. E pensando por outro lado, você entende que há alguma posição em que o Palmeiras precisa se reforçar durante a janela? E implementando mais uma pergunta, se por gentileza, qual foi a análise da comissão técnica desses que precisaram entrar nessa fogueira de jogar nesse contexto do jogo maluco e com tantos desfalques? Hoje foi Riquelme, foi diversos jogadores que entraram durante a partida. Obrigado. Olha, boa pergunta. Foi mesmo fogueira, mas adorei o Riquelme. E os mais velhos sabem que eu não olho a nome, não olho a idade, não olho o estatuto, olho o rendimento. E o Riquelme entrou muito bem, ajudou-nos, deu-nos verticalidade, deu-nos velocidade, deu-nos progressão, deu-nos assistências, que é isso que nós pretendemos. Acho que o tempo que jogou, quer atacar, quer a defender, super comprometido. Gosto muito deste jogador. Porventura, acho que até pode pensar que o treinador já lhe devia ter dado mais oportunidades. Pode pensar nisso. Outros que nós gostamos também muito foi o Luís, que lhe demos hoje a oportunidade. É verdade que aquele amarelo logo no início também pode ter condicionado um pouquinho. Sinceramente estava à espera, por aquilo que nos tem mostrado nos treinos, que pudesse fazer ainda uma partida boa. O Larsen também, um jogador que está connosco desde o início, tem uma dimensão física e de palmilhar e dar linhas de passe muito, muito boa. Também um jogador muito, muito interessante. E a verdade é que no momento é porque o Palmeiras não está aqui. Eu não estou aqui para formar jogadores, porque sabe o que é que me cobram a mim? Sabem o que é que me cobram? Sabem o que é que me cobram? Títulos. Sei que às vezes, quando vos digo aqui, contem quantas equipas fazem o que o Palmeiras faz. A mim não me pedem para formar jogadores, a mim pedem para ganhar títulos, a mim exigem-me títulos. E é mais fácil ou menos difícil ter já jogadores prontos. O Paulinho, se calhar o Paulinho é diferente do Luigi, porque
Porque o Luigi ainda vai ter que fazer o caminho que já fez o Paulinho. O Paulinho também já teve a idade de Luigi. O Paulinho teve a idade de Luigi, cresceu, foi vendido, foi jogar lá fora e voltou. Mas o Luigi, sabem que idade é que tem o Luigi? Sabem que idade é que tem o Paulinho? Só que aqui a gente cobra na mesma. Aqui ninguém quer saber e está certo. O Palmeiras tem que jogar para ganhar. E numa altura em que foi preciso somar 3 pontos num contexto que eu vos falei, em condições normais este jogo não devia ter existido. Com a quantidade, foram 11 desfalques entre selecionados, entre lesionados e castigados, foram 11 desfalques. E tens uma equipa, como tu disseste e bem, não foi o que disse, entrar na fogueira e dar esta resposta com menos um jogador, que é extremamente difícil aqui no Brasil, porque as equipas são boas, as equipas têm qualidade técnica e que te conseguem tirar a bola. E nós darmos esta resposta. Verdade, tivemos sorte no final, com um árbitro corajoso a marcar um penalti já depois da hora, com um árbitro corajoso a marcar uma falta que tinha que marcar, com um árbitro que não devia ter dado 6 minutos de desconto, com um árbitro que naquele vermelho do Alá podia perfeitamente ter dado amarelo, mas decidiu, né, dar vermelho e tirar-nos porventura o jogador mais desequilibrador da nossa equipa. Portanto, o árbitro fez o trabalho que fez, nós conseguimos neste contexto de dificuldade e desafio fazer aquilo que para nós era o mais importante, passar este ciclo, porque também avisei os jogadores, avisei a comissão e avisei a direção que com um calendário como este, chegar ao final de um calendário como este, vivos em todas as competições, não é para todas as equipas, está bem? Obrigado.